Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre os parâmetros do som aplicados ao violino. Vamos lá? Então, o que é o parâmetro do som? Pode ser chamado também de característica dos sons ou propriedades dos sons. Todo som que é produzido, ele tem nele, imbuído nele, uma propriedade, uma característica, um parâmetro. Todo som, toda música, todo trecho musical. E a música é feita das combinações desses parâmetros. Eu vou falar aqui dos parâmetros mais básicos, mais simples, porque eles vão sendo elaborados de acordo com o que de um som, por exemplo, e para uma música os parâmetros vão ficando mais elaborados. Então eu vou falar aqui dos parâmetros mais básicos e vou relacionar ao ensino do violino para vocês entenderem melhor. O primeiro parâmetro do som é a altura. A altura nada mais é do que você identificar se o som é grave ou agudo. No violino fica muito claro porque a gente tem a corda Sol, que é uma corda grave, ela tem a espessura mais grossa, e a corda Mi, que é uma corda aguda, que tem a espessura mais fina. É muito comum confundir grave e agudo com grosso e fino, mas tem a ver sim essas palavras. E no violino, a gente muda a altura da nota quando a gente toca a corda com os dedos, fazendo uma nota depois da outra. Então, a gente quando faz uma escala, em teoria, a altura é relacionada a escalas, porque você vai de uma nota grave até ela mesmo no agudo e volta. Então, no violino é muito claro de enxergar a mudança de altura das notas, as notas diferentes umas das outras, porque a gente vai da corda Sol grave até a corda Mi agudo, por exemplo, na escala de Sol maior. Então aqui eu fui do grave ao agudo, eu passeei entre as notas graves, médias, que se faz na corda Ré e Lá, e as notas agudas, que no violino, no caso, é na corda Mi. E a partitura também, a gente vê essa diferença, as notas são escritas embaixo, na clave de Sol, no meio as notas médias, as notas graves embaixo, no meio as notas médias, e em cima, na parte de cima da pauta, na clave de Sol, as notas agudas. Então a altura é nada mais que grave e agudo e as diferenças entre as notas. A gente começa a escutar, você toca e começa a perceber que são diferentes. Três notas diferentes, três alturas diferentes. Eu fiz três notas subindo, depois três notas descendo. Esse então é o parâmetro altura. São as diferenças notas as nossas escalas, a gente pode se referir às alturas com as escalas. O segundo parâmetro, ou característica, ou propriedade do som, é a duração. Duração nada mais é do que o tamanho do som. Quanto tempo esse som vai durar? Então, no violino também é muito fácil de entender, porque a gente tem o arco, e quem produz o som é o arco. Então, quando você passa o arco na corda, se você quer uma nota longa, você passa mais devagar o arco e usa mais arco. Se você quer uma nota curta, você passa mais rápido ou usa pouco arco. Isso é duração. Então é uma nota curta e uma nota longa. Isso em música é o nosso ritmo, são os ritmos, as várias figuras rítmicas que a gente conhece em notação musical. Então a combinação de todos esses sons muito longos, sons longos, não tão longos, sons curtos, muito curtos, vários sons curtos juntos, isso a gente chama de duração. E então, mais elaboradamente, é o nosso ritmo. Duração tem a ver com ritmo em música, e no violino, quem comanda isso, a duração do som, é o arco. A gente vê bem claramente também notinhas curtas, né, ou notas longas. Ou mais curtinhas ainda. E aí, quem comanda então a duração do som no violino é o arco, que vai controlar isso, que a gente vai conseguir
controlar a duração do nosso som. O terceiro parâmetro do som, ou característica, ou propriedade do som, é a intensidade. Intensidade em música quer dizer som fraco ou som forte. Em outras palavras, som muito alto ou som muito baixo. Isso em música a gente chama de dinâmica. Depois, mais elaboradamente, vem as variações das dinâmicas, que são muitas. Mas também no violino, quem controla essa dinâmica toda é o nosso arco, é a mão direita. Ele vai controlar se a gente vai tocar forte, se a gente coloca mais pressão no som, ou se a gente vai tocar pianinho, fraquinho. A gente vai usar regiões diferentes do arco, pressão diferente para fazer o som forte ou não. E isso é a intensidade. E as suas milhões de variações depois vão ficando mais elaboradas de acordo com a teoria musical. E no violino também tudo é controlado, toda essa intensidade é controlada pelo arco. E o último parâmetro, ou característica, ou propriedade do som, é o timbre. O timbre nada mais é do que as diferenças entre os sons. Cada material que você tem produz um som diferente. A madeira, por exemplo, se você bate na madeira, é um tipo de som. Se você bate no papel, ou no plástico, ou no chão, é um tipo de som. As vozes das pessoas, às vezes você está de costa, a pessoa te chama, você sabe quem é, pelo timbre de voz dela. E os instrumentos musicais, por exemplo, os sopros, e são diferentes dos instrumentos de corda, de madeira, diferente do timbre do piano. Então, timbre são as variações de sons, como eles são diferentes uns dos outros, dependendo do material ou de como ele é produzido. No violino, a gente... E aí a pergunta é, a gente consegue fazer um timbre diferente no mesmo instrumento? Consegue. A gente vai também usar várias articulações e maneiras do arco para fazer isso, e isso é um pouco mais elaborado, a gente pode falar disso em um outro vídeo sobre golpes de arco, articulações, de maneiras de se fazer timbres diferentes no mesmo instrumento. Todos os instrumentos é possível fazer timbres diferentes neles, sim. Então, resumindo, a música ela acontece com a combinação de todos esses parâmetros, que são eles: altura, duração, intensidade e timbre. A altura pode ser resumida entre grave e agudo, a duração entre longo e curto, a intensidade entre tocar muito forte ou tocar piano, que é tocar muito forte, ou tocar baixinho, que também pode ser associada ao volume. Quando você tem um som, você aumenta o volume, ele fica muito alto, ou diminui o volume, pode ser chamado de volume também. E ele fica muito baixinho, pianinho. E o timbre? O timbre, então, é uma vasta gama de instrumentos que a gente tem e de timbres de toda a natureza, de todos os objetos, cada um produz o seu som com o seu timbre característico. Então, a combinação disso tudo nos leva a ter a música que emite sons que nos leva a identificar todos esses timbres e alturas e durações, toda a combinação disso é que a gente produz a música. Esses parâmetros todos podem ser combinados de maneiras simples ou de maneiras mais elaboradas, onde vai trazer para a gente uma variedade muito bonita de música e de sons. E é assim que é feita a música. Ela é feita em cima da combinação, das várias combinações existentes desses 4 parâmetros, e a elaboração deles também, eles vão ficando mais elaborados de acordo com o seu aprendizado musical. É isso aí. Obrigada, deixa um like no vídeo, compartilha, curte, compartilha. Até mais, tchau, tchau.